meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Bom dia! Hoje, quarta-feira, 12 de maio de 2021, pedimos consentimento ao nosso Pai Celestial para que possamos ler esse santo Evangelho e compreender as suas santas palavras. Evangelho de hoje, João 16, 12 ao 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, que essas santas palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados, nos dando sabedoria, perdoe nossos pecados e nos guarde para a vida eterna. Amém. Jesus disse essas coisas aos seus discípulos. E Jesus já disse para eles que eles não seriam capazes de compreender. Mas quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Aqui Jesus está nos dizendo que o Espírito falará. E os discípulos, assim como nós, não teremos também condições de compreender essas palavras. Mas não sois capazes de as compreender agora. Ele quer dizer que nós não somos capazes de compreender agora que ouvimos essa palavra. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, e vos conduzir à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo até as coisas futuras. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e vou anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Jesus está aqui dizendo que tudo aquilo que o Espírito Santo anunciar será a plena verdade. E tudo aquilo que o Espírito disser é dele. Porque ele é que professou essas palavras, para que hoje, em forma de Espírito Santo, elas cheguem até nós. Nos últimos evangelhos, Jesus tem falado muito sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele e Jesus e o Pai é a mesma pessoa. Deus enviou seu Filho Jesus ao mundo para a salvação do mesmo. Por tentações satânicas, o pecado levou Jesus à morte. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. Bem, em sua passagem aqui pela vida, ele evangelizou.
fez muitas obras, muitos milagres. Muitos não creram nele. Jesus morreu numa cruz, dando sua vida por todos nós, por todos os nossos pecados, para que no terceiro dia ele ressuscitasse. E hoje, em forma de Espírito, que é o Espírito Santo, Jesus se faz presente em nosso meio. Jesus está atuando e vivendo continuamente em nossa vida. Por isso é que a nossa fé católica, a nossa crença católica, temos aquela fé, aquela oração do credo, o creio em Deus Pai. Que aquela oração diz que ele desceu à mansão dos mortos e ressuscitou no terceiro dia. É uma realidade. Ele desceu à mansão dos mortos. Esse descer à mansão dos mortos deve ser alguma coisa ligada com o povo que creram em Deus e que viveram antes de Jesus. Desceu à mansão dos mortos, ou seja, ele desceu à mansão dos mortos aqueles que estavam lá. Em outras palavras, Jesus, como um pai infinitamente misericordioso, ele permitiu que seu filho viesse à mansão dos mortos. Ou seja, por um tempinho, ele esteve com os que já estavam mortos, ou seja, aqueles que vieram antes deles. Deve ter um significado. O pai deve ter mandado seu filho Jesus por um tempo para salvar aqueles que morreram crendo em Deus. Que na época não havia Jesus, eles acreditavam num Deus. E era um tempo de muitos deuses falsos, muitas divergências, né? Como estamos vivendo hoje também. E aí Jesus, esse Espírito Santo que ressuscitou no terceiro dia, ele vive hoje em nosso meio e está presente em todos os lugares. E a nossa salvação nós obtemos crendo no Espírito Santo. Ou seja, acreditando nas santas palavras do Evangelho, que nos leva a acreditar no Espírito Santo, que ele vive e está presente em cada um de nós. E isso também nos leva a acreditar que Jesus falou que o príncipe deste mundo teria sido derrotado. E como foi? Olha só, Deus enviou seu Filho ao mundo. Aqui nesse mundo, o seu próprio Filho Jesus já expulsou muitas pessoas possuídas pelo demônio. Operou muitos e muitos milagres, curou muita gente. Mas o povo não acreditaram que ele era o verdadeiro Messias, o verdadeiro Filho de Deus. Crucificaram, mataram ele. O diabo não teve poder sobre Jesus, porque para ele ter poder sobre Jesus, ele teria que ter matado Jesus definitivamente. Mas ele não conseguiu isso. Jesus morreu, desceu à mansão dos mortos, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E está vivo e está presente em nosso meio. Então, está aí a grande vitória de Jesus sobre o príncipe desse mundo. Está aí a grande vitória de Jesus sobre todas as coisas. Uma vitória imprescindível, uma vitória que não tem como a gente falar. A gente não acha palavras para dizer tamanha vitória do nosso Mestre Jesus sobre o príncipe das trevas. E nós, na condição de discípulos de Jesus, nós temos que acreditar em suas santas palavras, observando seus mandamentos, procurando cumprir seus mandamentos, amando uns aos outros, fazendo as nossas boas obras e crendo firmemente que Jesus é o Senhor e que ele hoje vive em forma de Espírito Santo e que mora e habita em cada um de nós. Amados irmãos, tenham todos uma santa e maravilhosa quarta-feira
Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça sobre todos vocês e permaneça sempre.